Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de quarta-feira. Eu espero que você seja muito abençoado pela palavra que vai ser pregada hoje, pelos louvores que vão ser cantados, para que você não saia, né, mas você fique aí na sua casa, mas após esse culto de uma forma diferente. Para que o Senhor te toque de uma forma especial hoje, para que o Espírito Santo visite a sua casa. Então, para começar, eu quero começar com uma oração. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela essa oportunidade, Pai, de estar aqui mais uma vez, Senhor. Nós sabemos que os tempos não têm sido fáceis, mas o Senhor tem nos dado a capacitação para estarmos aqui, Senhor. A gente nem sabia como fazer isso, Senhor, mas o Senhor foi nos ensinando e hoje estamos aqui, Pai. Muito obrigado por isso, Pai, para que as pessoas sejam tocadas nessa noite, Jesus, para que seu Espírito Santo chegue até elas, Pai, através da internet, de todas as formas, Senhor, para que as pessoas sejam tocadas hoje, Pai. E que seu Espírito Santo seja derramado, Senhor, aqui e aí onde elas estiverem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos louvar ao nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Bênção e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se diante de Deus. Bênção e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se diante de Deus. Toda língua confessará que és o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra e exaltado o Senhor será, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será eterno, Senhor. Aleluia. Bênção e honra, poder e glória sejam ao eterno Deus. Todos os povos e criaturas curvem-se diante de Deus. Toda língua confessará que és o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra e exaltado o Senhor será, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus. Tu és soberano, Senhor, teu nome é eterno. Sobre a terra tu reinarás. Cantai ao eterno Deus. Incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus. As vozes cantam. Sobre a terra tu reinarás. Cantai ao eterno Deus. Incomparável é o Senhor. Cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará que és o Rei da glória, todo joelho se dobrará. Em honra e exaltado o Senhor será, e o seu reino jamais passará, ó eterno Deus. Vamos declarar mais uma vez que sobre toda a terra tu reinarás. Sobre a terra tu reinarás. Cantai ao eterno Deus. Diga! Incomparável é o Senhor.
Cantai ao eterno Deus. Sobre a terra tu reinarás. Cantai ao eterno Deus. Incomparável é o Senhor. Cantai ao Pega sua voz e eterno cante. Deus. Toda língua confessará que és o Rei da glória. Todo joelho se dobrará. Em honra exaltado o Senhor será. E o seu reino jamais passará. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Tu és eterno, Senhor. Ó eterno Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de pregar mais uma vez a palavra aqui. É muito diferente essa forma. Deixa a gente um pouco, talvez um pouco mais travado, assim, por não ter muita gente para reagir. Mas eu tenho certeza que hoje o Senhor falará com você. E para começar, eu queria ler o livro o Evangelho de Mateus 9, do 9 ao 12. Queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Hoje eu queria falar um pouco sobre Mateus. É um discípulo que às vezes a gente não fala tanto, por não ter tantas informações sobre eles. Aqui nos bastidores a gente até brinca que a gente só tem falado sobre Pedro esses últimos cultos. Foi umas 4, 5 pregações sobre Pedro, mas hoje eu queria trazer a história de Mateus e queria falar do porquê ela me impressiona, me chama a atenção. E logo no começo eu já vejo que a história de Mateus ela começa um pouco diferente da dos outros discípulos, porque ele estava ali no meio do trabalho dele, Jesus estava passando por ele e diz para ele: siga-me. Então ele se levanta e segue. Já começa com uma renúncia ali de Mateus, de sair do seu próprio trabalho ali, largar tudo sem avisar ninguém e sair. Em Lucas 5:28, que retrata a mesma história, ainda diz assim que após Jesus chamar ele deixou tudo e o seguiu. Então ele foi como se estivesse no seu expediente de trabalho e Jesus passasse por você e falasse: siga-me. Você sem mais nem menos levanta, não pega nada, só sai e vai seguir Jesus. E eu já acho isso algo muito incrível. Mas aí você pode estar se perguntando: por que o chamado de Mateus é diferente? Sendo que todos os outros discípulos tiveram renúncia também. Eles largaram empregos, eles largaram a família, largaram suas vidas também. Para mim a diferença é que pelo emprego de Mateus ali, pela como ele vivia ali socialmente ali, como ele era inserido socialmente. Ele era um publicano, um cobrador de impostos, que para os judeus era considerado uma traição do seu povo. Porque naquela época, né, os judeus eles eram governados pelo Império Romano. E o Império Romano era um império muito opressor com os judeus. E aí tinham os coletores de impostos, que eram judeus também, só que trabalhavam para o Império Romano. E muitos deles eles eram desonestos, roubavam dinheiro. Então a classe toda dos publicanos, cobradores de impostos, era muito odiada. E Mateus sendo um deles, então ele era muito odiado pelo povo também. E ele era, além disso, considerado um pecador também, porque os judeus, né, eles ligavam que assim, se ele era contra o povo de Deus, os judeus, ele era contra Deus também. Então Mateus e os outros publicanos nem sequer podiam dar o seu dízimo se eles quisessem, porque o dinheiro deles era considerado um dinheiro sujo. Então eles eram rejeitados ali pelo povo, até dentro da própria sinagoga. E por isso já torna tudo diferente. Porque se Mateus, nesse ato de seguir Jesus, largando tudo, se Jesus fosse apenas um falso profeta, Mateus provavelmente teria perdido tudo que ele tinha na vida dele. Porque pensa,
ele largou o seu emprego para o Império Romano. Se Jesus fosse falso, ele tivesse que voltar para a sua vida, provavelmente ele não conseguiria esse emprego de volta com o Império Romano. E por ele ser muito odiado pelo povo, os historiadores ainda dizem que os publicanos eles eram até rejeitados pelas suas próprias famílias. Então, ele não conseguiria um emprego ali no meio do povo judeu, não teria talvez uma casa, porque ele não teria emprego e nem família. Então, ele teria realmente perdido tudo, ia viver à margem da sociedade. Então, foi um risco assim muito grande que Mateus correu também. E aí a gente pode se questionar com tudo isso, né, com todo esse contexto aqui, por que Jesus chamou ele? Sendo que ele era dessa classe que era conhecido como desonesto, como de ladrões. Essa pergunta a gente responde de uma forma muito simples, e ela é respondida logo nos versículos seguintes ao seu chamado. Ali quando Jesus estava num banquete, junto com outros publicanos, seus discípulos e alguns outros pecadores, não especifica, os fariseus chegam neles e perguntam, nossa, mas por que seu mestre come com publicanos e pecadores? E aí Jesus diz, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Muitas vezes nós também nos questionamos por que Jesus nos escolhe. Assim como a gente está questionando aqui Mateus, a gente se questiona também. Fala, o Teté até pregou esses dias, alguns domingos atrás, falando sobre Gideão. Gideão, ele se questionava também. Nossa, mas por que Deus se tem outras pessoas que são melhores para fazer isso? A resposta está clara aqui. Ele escolhe a gente porque a gente está doente e Ele quer nos dar vida. É por isso que Ele escolhe Mateus. A segunda pergunta que eu acho que a gente pode se fazer é, se Mateus perderia tudo isso, por que ele colocou todas as suas fichas em Jesus ali? Como ele tinha tanta certeza disso? A resposta também é simples. Da mesma forma que ele estaria perdendo tudo, eu acho que ele não tinha nada a perder. Os historiadores e estudiosos da Bíblia, eles dizem que provavelmente Mateus já tinha visto algum milagre de Jesus, ou ao menos escutado. Porque aqueles milagres, quando Jesus operou, atraíam muitas multidões na cidade. Então, se ele não estava no meio dessas multidões, provavelmente ele ouviu falar sobre isso. Então, eu acho que o próprio Mateus deve ter pensado, naquele milésimo de segundo ali em que Jesus falou, siga-me para ele, e ele foi, ele deve ter falado, nossa, será que é o meu emprego, será que é o meu dinheiro, será que é a minha posição aqui, como publicano, como cobrador de impostos, que vai me impedir de seguir esse Jesus dos milagres? O Jesus das bênçãos, o Jesus que cura cegos, cura paralíticos, a cura do paralítico foi logo um pouco num versículo anterior, no mesmo capítulo ainda, mesmo no versículo anterior tem a cura do paralítico. Ele fala, nossa, será ele deve ter pensado mesmo, será que é o meu emprego, o meu dinheiro, a minha posição que vai me impedir de seguir esse Jesus, o Jesus que faz o paralítico andar? É muito pouco para impedir. Então, eu vejo assim, é simples. Mateus ele tinha certeza porque tudo que ele tinha era muito supérfluo, perto de uma vida de bênçãos ao lado de Jesus. E aí a gente pode se perguntar também, o que está nos impedindo de seguir Jesus? Será que de seguir o chamado que Ele tem para nós? Será que é nosso emprego? Será que é a nossa posição no meio dos nossos amigos? Será que é o nosso dinheiro? Será que são os nossos próprios planos? Será mesmo que viver essas coisas é melhor do que viver ao lado daquele que criou os céus e a terra? A gente não pode fazer isso, nós temos que ser como Mateus. Quando Jesus nos chamar, nós não podemos pensar duas vezes, não devemos pensar naquilo que nós vamos perder, porque na verdade aquilo que nós vamos perder não é nada, perto de uma vida de bênçãos, perto das promessas que Ele tem para nós, perto das vidas que Ele vai salvar através de nós. Aí você pode estar pensando, mas essa palavra é só para quem quer ser pastor, só para quem quer ser missionário. Eu não estou falando só disso, se você receber uma profecia, uma revelação, talvez possa ser sobre isso também. Mas eu estou falando aqui de um chamado e de promessas que Ele fez a todos nós. Marcos 16:15, Ele diz, ide pregai o Evangelho a toda criatura. Isso não era uma instrução só para os pastores, só para os pregadores. Era uma instrução para todos nós. Então, quando eu falo aqui, será que o emprego está impedindo a gente? Será que é o dinheiro? Não estou falando que a gente tem que largar tudo isso e viver uma outra vida, ir para outro lado do mundo. Talvez seja isso para vocês. Se é isso, receba essa palavra. Mas se não pode ser também se você está deixando isso ser maior do que Deus na sua vida. Se o seu emprego está te atrapalhando de viver esse chamado de pregar o Evangelho. Às vezes você tem medo de falar sobre Jesus no seu emprego, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, de como seu chefe vai te interpretar.
Talvez tenha medo de falar na sua escola, na sua faculdade, pensando também no que as pessoas vão falar. O que é mais importante? O que as pessoas dizem sobre você ou o que Jesus diz sobre você? Eu tenho certeza que é sobre o que Jesus diz. Então, nós não podemos deixar de viver o nosso chamado, deixar de viver as promessas por coisas que são tão pequenas. Mas quando eu falo de viver bênçãos também, viver promessas, não quer dizer que vai ser fácil. Eu tenho certeza que a vida de Mateus não passou a ser as 1000 maravilhas. Eu tenho certeza que ele passou por lutas, mesmo após seguir Jesus. E aqui eu pensei em algumas, né? Nossa, o que Mateus pode ter passado naquele tempo? As primeiras coisas que eu pensei, na verdade, foi, provavelmente ele enfrentou muito questionamento dos outros. Como eu disse, ele era de uma classe odiada. Uma classe que era conhecida como desonesta. Então, talvez, as pessoas tenham olhado e falado, nossa, esse cara vai andar com Jesus? O que é ladrão, o que rouba o seu próprio povo, o traidor vai andar com Jesus? Esse vai ser discípulo? Esse vai pregar o evangelho? Talvez os próprios outros discípulos que já andavam com Jesus podem ter perguntado, falando, nossa, mas por que será que Jesus escolheu ele? Ele roubava da gente mesmo, Jesus vai chamar ele também. Mas Mateus, ele tinha um desejo, e muitas vezes isso acontece com a gente também. Muitas vezes nós temos o desejo de seguir o chamado, mas nós deixamos os comentários, a pressão exterior falar mais alto. Deixa os comentários dos outros falarem mais alto. Às vezes a gente também não se acha capaz, mas eu vou dizer uma coisa. O pastor José Erion, um pastor que já pregou pelo mundo todo, ele diz uma coisa assim, ele fala que quando Jesus ele chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele envia. Quando ele envia, ele supre. E quando ele supre, ele respalda. Então não deixe que os comentários, que a pressão externa, pare você de cumprir o seu chamado. Ainda falando sobre essa palavra do José Erion, essa palavra estava até baseada nessa história de Mateus, é bem interessante. Ele conta um pouco do começo da sua trajetória, e ele fala que quando ele contou para os outros que ele queria ser missionário, as pessoas riram dele. Fala, nossa, mas você vai ser missionário? Missionário é só os americanos, de cabelo loiro, de olhos claros. E as pessoas falaram isso para ele, duvidaram do chamado que Jesus tinha para ele. E às vezes a gente faz isso também, às vezes a gente pode pensar, né, para a gente é um pouco mais complicado, a gente fala português, é pouco falado no mundo, a gente vai ter que aprender um espanhol, vai ter que aprender um inglês, é muito difícil. Ou a gente pensa, nossa, a gente não tem dinheiro, né, o real é desvalorizado agora, como que eu vou ir para outro lugar se eu não recebo em dólares? Eu vou te falar uma coisa, Deus, Ele não tem nacionalidade favorita, Ele não tem uma classe social favorita, Ele não tem uma língua favorita. Como eu disse, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus falou, Ele vai fazer. Ele sempre cumpre. Outras coisas ainda que podem ter sido dificuldades, que são na nossa vida, e pode ter sido na vida de Mateus ali também, eu vejo que provavelmente, né, os discípulos todos, eles viveram uma vida de peregrinos praticamente. Ali naquele tempo ainda, né, quando eles chegavam em algumas regiões que eram governadas por alguns governantes carrascos, né, eles ficavam jurados de morte, às vezes jurados de prisão, então eles tinham que fugir e ir para outra região. Ou às vezes mesmo, eles estavam dando frutos até na região, só que Deus queria que eles fossem para outro lugar. E eles tinham que ir ouvir a voz de Deus. Acho que isso eu posso falar com um pouco de propriedade até. Acho que a maioria sabe, mas para quem não sabe, eu sou filho de pastor, né? Os pastores aqui do Chaves. E quando eu cresci, né, criança ainda, com 2 anos, a gente estava na igreja de Santo Amaro. Lá na Zona Sul de São Paulo, eu cresci lá, minha infância também. E eu via a igreja como uma igreja muito abençoada. Era uma igreja que eu gostava muito, tinha muito amor pelas pessoas, tinha muito amor pelos cultos, tinha danças. Meu pai, quando eu estava pregando meu pai, ele falou, foi lá que você cantou e dançou seus primeiros raps. Eu falei, é verdade. Olha isso, né? Como foi importante para a minha vida. E a gente ir lá, foi uma igreja que prosperou muito naquela época, né? Chegou muitas pessoas novas, tinha muitos batismos. E quando a gente foi, né, pediram para a gente mudar de igreja ali, quando a gente saiu daquela região, eu particularmente não entendi o porquê daquilo.
Não, eu ficava pensando comigo, nossa, mas por que a gente está numa igreja tão boa, dá tudo tão certo aqui, a gente está só crescendo, por que a gente tem que mudar? Ir lá para o outro lado, morar em Guarulhos. O que a gente vai caçar lá? Eu questionei muito isso. Mas hoje eu tenho as respostas aqui vivas também. Hoje Deus está proporcionando uma oportunidade aqui de estar pregando uma palavra. Talvez eu não teria isso em outras regiões, por questões de uma igreja, era uma igreja maior também, talvez eu não teria tanto espaço. Obrigado por Chaves dar esse espaço. E outras coisas. Eu falei que aqui em Santa Amaro a gente vivia bênçãos, hoje a gente vê essas bênçãos aqui também. De 2 anos atrás, quantas pessoas a gente viu se convertendo aqui em do Chaves? Novos membros chegando, pessoas sendo batizadas nas águas, sendo batizadas com dons do Espírito Santo. Isso é tudo glorioso, mas começou com lutas, começou com dificuldade, mas fazia tudo parte de um plano, que começou com o chamado de Jesus, uma renúncia da nossa parte, e depois as bênçãos. Aleluia. Com Cristo funciona assim, funcionou assim com Mateus. Mateus, ele vivia uma vida como uma pessoa odiada. Ele viveu uma vida como uma pessoa odiada. Hoje ele é lembrado como um dos 12 discípulos de Jesus. Talvez ele nem tinha imaginado isso. Ele não estava focando em ser um grande discípulo lembrado. Mas é o que tornou a vida dele. Ele passou de uma pessoa odiada pela sociedade para um discípulo amado, citado pela vida toda. Olha os planos de Jesus, como eles são grandes. Olha as coisas que ele faz. Então, aqui já partindo para o final, eu queria perguntar para você, será que você está cumprindo o seu chamado? O chamado que ele fez para todo mundo? Será que você está cumprindo aquele Marcos 16:15 lá, e de pregar para todo mundo? Pregar a toda criatura? Eu queria dizer, se você se denomina cristão, mas você não está vivendo uma vida pregando esse chamado, talvez você não seja cristão de verdade. Uma vida cristã sem pregação não é uma vida cristã, faz parte da nossa base, é aquilo que Jesus pediu para nós. Jesus, ele não pede muita coisa para a gente que vive pedindo coisas para ele. Ele só quer o básico. Quais os mandamentos mais importantes? Ame a mim com todo o seu coração e ame o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você não vai contar sobre essa maravilhosidade que é Jesus. Você vai guardar isso só para você? Não, se você ama o seu próximo mesmo, está cumprindo aqueles mandamentos básicos de Jesus, você vai pregar o evangelho também. Então eu queria orar nesse momento para que, se você tem medo, se você não tem vontade às vezes de pregar Jesus, você se sente confortável na posição que você está, para que o Espírito Santo comece a te incomodar, para que você comece agora a pregar onde você estiver. Seja dentro da sua casa, seja dentro da sua faculdade, que agora é de uma forma online, manda mensagens no grupo, conversa, chama os amigos no privado. Hoje, eu tinha conversado com esses dias com alguns amigos meus, acho que cada vez está ficando mais fácil a gente pregar o evangelho. A gente está ficando até sem desculpa, né? Talvez numa pandemia que fosse há uns 20 anos atrás, onde não tinha tanta internet, talvez teria sido muito mais complicado, né? A gente não conseguiria fazer um culto online, talvez. Você não poderia ligar para aquele seu amigo, mandar uma mensagem instantânea. Hoje, qual a desculpa que você tem? Não tem nenhuma, a gente não pode ficar dando desculpas. Se Deus faz tudo isso por nós temos que levar isso para os outros também. Temos que cumprir o nosso chamado. Temos que gritar para Jesus: Jesus, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Faça com que a minha vida fale para outras pessoas também. O Everton pregou aqui também domingo passado, ele falando que há 4 anos atrás, por exemplo, ele não acreditaria se falassem para ele que ele estaria pregando. Comigo é a mesma coisa. Quando eu preguei na quarta-feira, há uns dias atrás também, um amigo meu até mandou mensagem, falou: nossa, quem diria, né, Ale? Aquele que falava que não quer ser pastor, que não gostava, ficava até bravo quando falava que ia ser pastor. Eu tinha um pouco de ressentimento com isso aí. E aí agora a gente está pregando a palavra, sabe? Faz tudo parte de uma transformação. Assim como aconteceu comigo, aconteceu com o Everton, aconteceu com todo mundo aqui, eu creio.
Nós somos transformados para pregar. Então, eu quero orar para a sua vida, para que sua vida seja transformada a pregar também. Talvez você não vai vir aqui na frente, mas que pessoas vão ser impactadas pela sua vida em outros lugares. Talvez no ônibus que você pega todo dia para o seu trabalho, tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, feche seus olhos nesse momento e vamos orar para isso. Senhor, nos dá, Pai, as ferramentas certas, Pai, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. Coloca um fogo, Pai, uma fome, uma sede de pregar, Pai, o Teu Evangelho, Senhor. Para que, Pai, não importa onde nós estivermos, Pai, nós sempre possamos falar das bênçãos que o Senhor fez e faz ainda em nossas vidas, Senhor. Para que nós podemos falar sobre as promessas que o Senhor já nos fez e vem cumprindo a cada dia, Senhor. Se manifesta, Pai, em nós, Senhor. Derrama o Seu Espírito sobre nós, Senhor. Nós, Senhor, nós somos tão falhos, Deus. Eu sou tão falho, Senhor. Mas eu vejo o Seu Espírito sendo derramado dia após dia para poder pregar aqui, Senhor. Então derrama, Pai, sobre essas pessoas que não têm essa vontade, Pai. As pessoas que têm medo, Pai, tira o medo, Pai. Tira o medo, Pai. Batiza o coração com fogo, Pai, para que ela tenha vontade de pregar o Teu Evangelho, Senhor. Senhor, se tem alguém que está, Pai, renunciando ao Seu chamado, falando que não quer, Senhor, incomoda esse coração agora, Pai. Eu sei que o Senhor está falando com pessoas nesse momento, Pai. Então, Pai, toque nessas pessoas, Pai. Que eu tenho certeza que a partir de hoje, Pai, tem pessoas que vão sair de forma diferente para pregar, Senhor. Queima nesses corações, meu Pai. Esse é meu pedido nessa noite, Jesus. Oh, Pai. Nós estávamos perdidos, mas Ele nos resgatou, trouxe luz a uma vida de escuridão. Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Quando a gente achava que não dava, o Senhor disse, dava sim. Contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará. Quando estamos fracos, o Senhor vem, nos renova mais uma vez, Pai. Eis-me aqui, dependo de Ti. Oh, como precisamos. Preciso de Ti. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tua luz acendeu meu coração e eu pude ver em meio à escuridão. Tua presença, Tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez. Deixa que o Espírito te levante nessa noite. Vamos prosseguir. Irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor. O Teu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o Teu Espírito me consolará.
Pai. Cumprirei na alegria. Não podemos parar, Jesus. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifestas teu poder, eis-me Aqui, Pai. Dependo de ti. Eis-me aqui. Preciso de ti. Jesus. Você vai declarar com todas as suas forças agora que tudo pertence a Ele. Toda vitória eu sei pertence a ti. Ele nos capacita, mas a glória é dele. A vitória é dele. Todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Toda glória, toda vitória eu sei pertence a ti. Glória, aleluia. Louvamos o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado pela tua palavra que falou o nosso coração nessa noite. Obrigado por usar a vida do Alexandre, Senhor. Todos nós sabemos o quão pequenos nós somos, mas o Senhor é poderoso para capacitar-nos a fazer a tua obra, a fazer a tua vontade. Toda a honra e toda a glória damos a ti. Se o grupo de louvor puder ficar preparado aí para a gente voltar nesse depois, toda a honra e toda a glória, todo mundo junto, tá? Preste atenção numa coisa. Enquanto o Alexandre pregava ali, eu me lembrava 20 anos atrás. Trabalhava numa fábrica de produtos de limpeza na zona leste de São Paulo. E na hora do almoço, nós almoçávamos numa casa que fornecia o almoço para a empresa, e os funcionários almoçavam todos lá na empresa mesmo, só que a gente, como era uma pessoa da igreja, ela levava eu e o Dirceu, que hoje é pastor também, para almoçar lá na cozinha dela, com ela. E naquela semana, eu havia sido chamado para fazer o seminário com a Eliane. A Eliane foi fazer o seminário, eu, como estava empregado, eu tinha que resolver ainda os problemas do trabalho, fazer o acerto, conversar com o patrão, para depois também me dedicar ao seminário. E estava empolgado, né? Essa empolgação do chamado, enfim, do que Deus vai colocando no nosso coração. As coisas não acontecem assim de uma vez, o fogo vai ardendo dentro de nós, o Senhor já vai confirmando, vai falando com a gente. E estava muito feliz. E o Dirceu, naquele dia, ele falou na mesa do almoço que eu estaria indo para o seminário na semana seguinte. E naquele momento a pessoa que estava lá perto olhou, parou, olhou e falou assim: mas o Senhor está chamando qualquer um agora? E eu engasguei, né, comendo, e não falei nada. E ela continuou dizendo assim: está vendo que esse menino não tem jeito para ser pastor? Está vendo que esse menino não vai dar em nada? E eu fiquei ali sem saber o que falar. O Dirceu ficou todo sem jeito, tentando consertar ali, falando: não, mas Deus capacita e Deus chama. E naquela época eu confesso que eu fiquei um pouquinho chateado,
com aquela situação, e a única palavra que eu disse lá na hora foi: bom, se foi Deus que chamou, Ele vai prover, Ele vai capacitar, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam, como o Alexandre pregou aqui. Mas a hora que ele estava pregando hoje, eu estava pensando, de fato, quem olhava para mim podia dizer realmente o que aquela mulher disse. Quem diria que eu seria um pastor? Quem diria que eu poderia pastorear igrejas, fazer a vontade de Deus no seu reino? É pura graça de Deus, é pura misericórdia do Senhor, é puro chamado dele mesmo, e é o que foi dito aqui: quando ele chama, ele capacita, ele dá os recursos, é ele que envia, e quando ele envia, ele dá todo o respaldo para a gente fazer a sua obra. Quantas vezes nós questionamos se realmente Deus havia nos chamado? Quantas vezes? Eu e Eliane, quantas vezes a gente conversou e a gente pensava: será que é isso mesmo? Será que Deus realmente tem algo para a gente? E já se passam 20 anos e a gente tem provado cada dia a misericórdia do Senhor sendo manifestada sobre a nossa vida. Nessa noite de quarta-feira, que é uma noite reservada para clamores, nós vamos render a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele capacita os seus escolhidos. Ele nos chama para essa obra, Ele nos levanta para a pregação do Evangelho, e Ele nos usa como pequenos que somos, porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos vasos de barro, mas carregamos um tesouro glorioso. Aleluia! Vamos erguer as nossas vozes e dizer a Ele toda a honra, e dizer a Ele toda a glória. Você pode fazer isso aí na sua casa nesse momento. Aleluia! Toda glória, toda vitória é dele. Ele venceu. Toda honra, todo louvor entrego a ti. Por sem Ele nada faríamos, nada seríamos, nem existiríamos sem Ele. Tudo é dele, tudo é por Ele, é para a glória dele. Obrigado, Jesus. Que o Senhor abençoe cada um, Pai amado, nessa noite. Todas as nossas aflições, todos os nossos medos, todos os nossos temores, nós entregamos a Ti nessa hora. Nós colocamos diante do Teu altar. Porque foi o Senhor que nos formou com as suas próprias mãos. O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece os nossos temores, o Senhor sabe quem nós somos, e nós lançamos tudo diante do Senhor, ó Pai. Levantamos esse clamor, ó Deus, para que o Senhor nos dê fé, para que o Senhor nos dê força, para que não venhamos desistir, não venhamos parar. Nossa própria vontade e destruindo o nosso corpo, mas o Teu Espírito veio morar em nós. O chamado do Senhor para a salvação nos alcançou. O Senhor nos revestiu de autoridade, o Senhor nos revestiu de poder, e agora nós podemos pregar com autoridade, testemunhar com poder, que Jesus é o Senhor que salva, que Jesus é o Senhor que cura, que Jesus é o Senhor que liberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te glorificamos, nós te rendemos a honra e a glória. Você pode erguer a sua mão nessa hora e fazer esse tempo de gratidão ao Senhor. Nós te honramos, Deus.
Obrigado por nos salvar. Obrigado, ó Deus amado, por se importar com a gente. Obrigado, Senhor, por montar um plano de redenção na eternidade. Quando o Senhor viu que pecaríamos, quando o Senhor viu que desviaríamos dos teus propósitos, o plano já estava pronto. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, já estava pronto, aleluia, para tirar o nosso pecado, para resgatar a nossa salvação, para nos redimir e pagar a nossa dívida. Hoje, Senhor, nós queremos ser como o Mateus que foi pregado aqui, aceitar, ó Deus, imediatamente o teu chamado, não questionar, não colocar obstáculos, não pedir para ir resolver alguma coisa, mas de imediato ele se levantou e seguiu a Jesus. Aleluia. Que assim seja na nossa vida, que assim seja na vida dessa pessoa que nos ouve nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos muito felizes pelo que Deus vem fazendo com a gente. A nossa oração, é claro, diária, é para que esse vírus ele seja extinguido da terra, né? Que se encontre uma vacina, enfim, que ele seja controlado, e que as portas da igreja, do templo aqui se abram, e a gente possa receber todos vocês, nossos queridos irmãos, que estamos com muita saudade. Nós queremos estar com vocês, queremos adorar a Deus com vocês, mas estamos muito felizes também, porque nesse tempo que os cultos estão sendo online, nós estamos provando de muita graça de Deus, nós estamos provando de muita bênção do Senhor sobre a nossa vida. Não sei se vocês lembram, no comecinho aqui, se você foi lá no YouTube mesmo, lá nos primeiros vídeos, o som ainda tinha um pouquinho mais de eco, né? Era um som mais ambiente, não tínhamos a qualidade que hoje já estamos conseguindo alcançar, as imagens também não eram tão boas, e graças a Deus o Senhor tem abençoado, o Senhor tem ajudado, e cada dia mais nós temos conseguido oferecer algo melhor a Deus, e assim nós faremos, continuaremos fazendo. E o que nos dá condição disso? As nossas ofertas, os nossos dízimos, que são parte daquilo que Deus coloca em nossas mãos. O dízimo e oferta é para isso, para a manutenção da casa de Deus, para o sustento pastoral e para a manutenção da casa de Deus, do reino, da proclamação do Evangelho. E se nós estamos aqui, é porque você tem sido fiel, é porque eu tenho buscado ser fiel a Deus. Nós juntos estamos cumprindo o propósito do Senhor na terra, e Ele tem abençoado a nossa vida abundantemente. Eu quero orar para que você continue sendo fiel a Deus, para que Ele continue derramando bênçãos de prosperidade sobre a sua vida, aquilo que a palavra do Senhor diz, que é herança nossa, que Ele conquistou para nós, que Ele prometeu para as nossas vidas. Nós vamos buscar segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Nós não pregamos uma fé inconsequente, nós não pregamos uma ousadia que você tem que pressionar Deus, que você tem que colocar Deus na parede. Jamais. Ele continua sendo Senhor e nós continuamos sendo servos, só que nós entendemos que tem bênçãos reservadas para nós, e nós ousamos dizer que seremos abençoados em nome do Senhor Jesus, por causa da fidelidade dEle, do amor dEle, e daquilo que a gente está tentando fazer para agradar o seu coração. Amém? Você entendeu isso? Então entregue a sua oferta, devolva o seu dízimo, use a conta que está sendo projetada, as formas que a igreja tem disponibilizado para você fazer a sua contribuição, e seja fiel ao Senhor, porque Ele sempre será fiel como a gente. Ore comigo mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, o Senhor que entregou a vida no nosso lugar, para morrer a nossa morte, e nos dar o privilégio de viver a vida que vivemos hoje, uma vida abundante, Senhor. Enfrentamos sim as tribulações, temos sim, ó Deus amado, as preocupações que às vezes querem tomar conta da nossa mente, mas nós lançamos tudo diante do Teu altar, nós descansamos o nosso coração em Ti, e com isso, Senhor, nós temos tido o privilégio
privilégio de desfrutar da paz que excede a todo entendimento, a paz que não é a ausência das guerras, a paz que não é a ausência das aflições, a paz que se manifesta em meio a toda a desordem do mundo, porque a paz que reside em Deus, que reside no Senhor, no nome de Jesus, que essa paz invada os lares, as casas, trazendo, meu Pai, segurança, trazendo bênçãos, em nome de Jesus nós oramos, amém. Graças a Deus, que você tenha um restante de semana abençoadíssimo, continue fazendo os seus propósitos com Deus, não deixe de ler a palavra todos os dias, não deixe de orar todos os dias, tire tempo para orar ao Senhor, tire um momento na sua família, o seu momento individual, o momento com a sua família, para você orar a Deus, para você buscar a presença do Senhor. Ele está ouvindo o nosso clamor e nós colheremos bênçãos incontáveis da parte de Deus, amém? Que Ele abençoe você e a sua família, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para sempre, amém.